Uma saudação muito especial a todas e a todos os alunos do curso de Formação de Soldado 2021. Sou Mauro Rezende, coronel da reserva, coordenador da disciplina de Operações de Trânsito, e nós vamos iniciar agora o nosso feedback da verificação final da disciplina. A nossa verificação final foi um arquivo em PDF com 20 questões, que foi repassado a vocês durante a verificação, e vocês teriam que assinalar entre 20 questões a alternativa correta da nossa disciplina. Inicialmente, antes de iniciar o feedback, eu gostaria de parabenizar a todos os alunos, porque eu tenho certeza que, gostando de mim ou não, gostando de trânsito ou não, eu tenho certeza absoluta que todos vocês aprenderam muito sobre trânsito, que é uma área de conhecimento que é muito importante para a atividade do policial militar. Vocês muito em breve vão estar formados, realizando segurança pública nas mais diversas áreas, mais diversas regiões de Santa Catarina, e vocês vão ver que o trânsito está intimamente ligado à atividade policial militar. Em qualquer área, em qualquer região que vocês vão trabalhar, principalmente na parte inicial desse trabalho de vocês vão ver que o trânsito vai ser muito importante na atividade de vocês e é uma ferramenta de empoderamento do policial militar no atendimento de qualquer ocorrência policial militar. Tá? Então, eu gostaria de parabenizar a todos pelo conhecimento adquirido. Obviamente, uns obtiveram conhecimento maior, outros menor, e isso obviamente refletiu também nas notas da verificação. Parabenizar aqueles que alcançaram a nota mínima para aprovação direta na disciplina. Outros alunos aí ainda vão depender de uma verificação de segunda época, que no final desse vídeo aí também vamos comentar um pouco sobre ela. Aqueles que já participaram de verificações de segunda época e das outras disciplinas, das disciplinas de LET 1 e LET 2, já sabem como funciona e eu não vou mudar a minha prática também durante o APT. Mas vamos então para a verificação de OPT, vamos para o feedback aí das questões da verificação final de OPT. Vamos lá, pessoal, era um arquivo em PDF, eu estou aqui também num leitor de PDF, e uma coisa importante, já que às vezes os alunos passam direto, era ler, né, as indicações, as informações com relação à prova. E nós tínhamos uma informação muito importante aqui, pessoal, que as questões estão acompanhadas de imagens, mas as imagens são ilustrativas, tá? A questão está expressa no texto, tá? Então, pessoal, o que importa é o que está escrito na questão. A imagem serve como ilustração, a não ser, obviamente, né, que a questão faça a remissão à imagem, né, conforme a imagem. Aí a gente teria que dar uma olhada na imagem para completar o entendimento do que estava escrito. Tá? Esse aqui, a não ser que o enunciado da questão remeta à imagem. Tá? Então isso era muito importante, porque na prova a gente vai verificar que o importante é o que está escrito. Tá? Vamos em frente então. Na primeira questão, pessoal, muita gente acabou errando essa questão, eu verifiquei todas as provas realizadas. Nós tínhamos lá uma operação de trânsito, o primeiro veículo abordado foi um scooter Shinerai, com motor a combustão de 49 cilindradas. Né? Então isso aqui, pessoal, já enquadra este veículo abordado numa categoria de veículos denominada ciclomotores, certo? O único documento que o condutor possui é a identidade civil, então o condutor apresentou a identidade civil dele, e em consulta ao sistema Detranet não há registro do veículo ou da habilitação do condutor. Então a gente já verifica aqui, pessoal, que não há registro do veículo e nem da habilitação do condutor. Então nós já temos duas infrações de trânsito aqui. Falta do registro do veículo e falta de habilitação do condutor. E o veículo possui uma inscrição, eu já dou uma interpretação aqui, pessoal, uma inscrição
no local que é destinado à placa do veículo, e nessa inscrição está escrito ciclomotor BRA 49 cilindradas. Das infrações citadas abaixo, qual você poderia lavrar nessa abordagem, baseando-se apenas no enunciado da questão? Então, pessoal, coloquei as imagens aqui. Então, no local destinado à placa do veículo, há uma inscrição BRA 49, ciclomotor BRA 49 cilindradas. E eu coloco 4 infrações de trânsito ali. O artigo 221, que é placa, portar no veículo placa diferente da padronizada pelo CONTRAN. O artigo 235, no código 65991, que é falta de registro, conduzir o veículo não estando devidamente registrado. 1621, que é condutor sem a habilitação ou sem a ACC, sem documento de habilitação. E o artigo 232, que é não portar documento de porte obrigatório. Dessas 4 infrações, quais nós lavraríamos? Pessoal, aqui já 2 ficou muito claro, né? A falta de registro do veículo e a falta de habilitação do condutor. Essas 2 corretamente a gente já mata no próprio enunciado da questão. Eu acredito que a grande dúvida ficou sobre o porte da placa diferente das características determinadas pelo CONTRAN, que é o artigo 221. Pessoal, no enunciado da questão, eu já coloco uma interpretação de que aquilo ali não é uma placa, é uma inscrição. Então, eu coloco que é uma inscrição. Por que eu não coloco como uma placa aquilo ali? Eu interpreto que aquilo ali não é uma placa. É mais ou menos fazendo uma analogia na questão do dinheiro, né, pessoal? A placa teria que ter características que pudessem enganar, né, o agente de trânsito, né, para simular uma placa verdadeira. O que não é, a BRA 49cc, a gente vê claramente que não se trata de uma placa de trânsito, tá? Mas, mesmo assim, vamos criar uma segunda interpretação e vamos entender que você interpretou que ele tentou iludir o policial militar, ele criou ele colocou essa inscrição aí para iludir o policial militar, para imitar a placa de trânsito no sentido de iludir o policial, no sentido falsificou uma placa de trânsito para iludir a fiscalização e assim poder circular com esse veículo sem a placa, obviamente sem a placa porque está sem o registro, né? Sem o registro não há placa de trânsito, né? Não há caracteres para se fabricar a placa de trânsito. Então, se você interpretou que aquilo ali era uma placa de trânsito no sentido de iludir, de falsificar, de tentar enganar a fiscalização, pessoal, a infração correta seria a do 231, falsificar, violar a placa do veículo, de identificação veicular. Tá? A infração do 221, pessoal, ela é utilizada quando a placa de trânsito é a placa verdadeira, não há intenção de simulação, não há intenção de falsificação, não há intenção de iludir a fiscalização. Tá? A 221 ela serve para aquela placa de trânsito que está em desacordo com as características determinadas pelo CONTRAN. Então, nesta situação, mesmo que você interprete que era uma placa de trânsito, que é uma tentativa que era uma falsificação ou uma simulação na tentativa de iludir a fiscalização, a infração correta não era 221, era do artigo 231. A 221 não caberia nessa situação em hipótese nenhuma. E do artigo 232, não portar documentos de porte obrigatório, pessoal, não cabe, justamente porque os documentos de porte obrigatório, que seriam o documento do veículo e o documento de habilitação, o condutor nem os possui. Tá? Ele nem possui documentos de porte obrigatório, justamente porque o veículo não é registrado e nem licenciado. Tá? Então são infrações concorrentes. Tá? Então, a alternativa correta desta questão é a letra C. Você autua nas infrações das alíneas 2 e 3, veículo não registrado e condutor não habilitado. Tá? Então, essa seria a alternativa correta da primeira questão.
Vamos para a segunda questão. A maioria, acredito que até acertou essa segunda questão. De serviço no BPM, você avista a situação da imagem, aborda a motocicleta e aplica quais infrações de trânsito, levando em consideração apenas o transporte da carga. Então nós temos aí um motociclista transportando uma escada, né, pessoal? Situação totalmente irregular, né? Então nós temos aqui do 2449, que é o transporte remunerado de carga ou de passageiros. O do 2314, que seria o transporte de carga acima dos limites determinados pela sinalização ou pelo CONTRAN. 2448 é conduzir ciclomotor, motoneta e motocicleta com carga incompatível. E o 2447 é conduzir motocicleta, motoneta ou condutor sem segurar o guidão com ambas as mãos. Né? E aí, pela própria imagem, nós verificamos a carga incompatível, né? A escada totalmente incompatível para ser conduzida numa motocicleta, e o condutor, quando ele está segurando a carga, ele não está segurando o guidão com ambas as mãos. Então nós vamos autuar esse condutor pela carga incompatível e por estar segurando o guidão, não estar segurando o guidão com ambas as mãos. Então nós temos aqui a alternativa A, né, as infrações dos incisos 3 e 4 como corretos. Tá? Então vamos para frente na questão 3. Na terceira questão, pessoal, nós temos duas situações, né, bem claras de infração de trânsito. Na primeira, nós abordamos o motociclista, ele está com a cinta jugular solta, que é a situação número 1, e com a viseira aberta, que é a situação número 2. Tá? Então, a situação de notificação de infração de trânsito já está bem clara, e nós temos então a cinta jugular solta, caracteriza a infração aí do artigo 169 do CTB, dirigir-se a atenção e os cuidados indispensáveis ao trânsito. E a situação número 2, pessoal, viseira aberta, né, a Lei 14.071, que entrou em vigor em abril, acrescentou o artigo 24410 ao CTB, que é o condutor com o capacete sem viseira ou com a viseira em desacordo com as prescrições do CONTRAN, que caracteriza então a infração do artigo 24410. Então, respectivamente, situação 1 e situação 2, nós temos as infrações do artigo 169 para cinta jugular solta e 24410 para a viseira aberta. Então nós temos aqui a cinta jugular solta e a viseira aberta, caracterizando aí situação 1, 169, situação 2, 24410. Então, terceira questão, letra D. Quarta questão, pessoal, então nós temos aí, ao abordar o veículo durante uma operação de trânsito, você percebe que o condutor está transportando suas próprias, né, não é um transporte remunerado, pranchas de surf dentro do veículo. A infração de trânsito. Então, nesta situação, né, pessoal, nós temos aí uma infração ao artigo 248 do CTB, que é o transporte de carga em veículos destinados ao passageiro, né? Então, o 248 lá, transportar no veículo carga em desacordo com o prescrito no artigo 109 do CTB, e o 109 do CTB justamente fala sobre isso, que é o transporte de carga fora do local destinado ao transporte de carga, que nos veículos de passageiro é o bagageiro ou o porta-malas. Tá? Então, na questão 4, o transporte de cargas aí no interior de veículos, tá, de passageiro, no compartimento de passageiro, caracteriza a infração do artigo 248. Tá? Não confundam, pessoal, aqui nessa infração, não confundam carga, bagagens com objetos pessoais. Tá? Objetos pessoais, né? Aquela bagagem de mão que a gente faz uma analogia nessa questão à situação do avião. Né? Todos aqueles que já viajaram de avião sabem que há aquela bagagem que tem que ser despachada, que vai lá no porta-mala do avião, e a bagagem de mão que a gente pode levar dentro do avião. A situação do veículo é
exatamente a mesma, pessoal. Então, aquela bagagem de mão, mochila, bolsas pequenas, isso tudo pode ser acondicionado dentro do compartimento de passageiros. Cargas, bagagens grandes, ferramentas, objetos de grande porte têm que ser acondicionados dentro do compartimento de carga do veículo. Tá? Não podem ser transportados no compartimento de passageiros. Tá? A infração para isso é justamente a do artigo 248 do CTB. Nós tínhamos outras infrações aí, né? 2318, que é o transporte remunerado de bens sem a devida autorização, 2314 também, que é transporte de cargas excedendo os limites da sinalização ou os limites legais, e o 2317 aí, que é o excesso de lotação, tá? Então, mas nesse caso aí fica caracterizada a infração do artigo 248 pelo transporte de carga dentro do compartimento de passageiro, tá? Não confundam carga com bagagem de mão, tá, pessoal? Que é essa que pode ser levado aí no compartimento de passageiros. A analogia mais correta, que fica mais simples, mais entendível, é essa do avião, né? Bagagem, carga, compartimento de bagagem, porta-malas, bagageiro do veículo. Bagagem de mão pode ser levada no compartimento de passageiros do veículo, certo? Também, né, obviamente, também objetos que possam serem seguros para transporte dentro do compartimento de passageiros também não pode ser levado, né, pessoal? Ferramentas tipo serrote, martelo, foice, pá, enxada, isso também não pode ser levado no compartimento de passageiros, justamente pela insegurança que eles causam numa arrancada ou numa freada brusca. Essas ferramentas podem causar ferimentos aos passageiros que estão dentro do veículo, tá? Então o conceito é justamente esse aí na questão 4. Questão 5, pessoal, aí sim, nessa questão 5, nós temos aí caracterizado uma situação do artigo 221. Então, nós temos numa operação de trânsito, nós abordamos um veículo, percebemos que a princípio está tudo certo com a documentação do veículo, da condutora licitada, só que este veículo, no sistema Detranet, já consta com a placa modelo padrão novo, modelo padrão Mercosul, da resolução 780. Né? Então, as 3 letras, um número, uma letra e 2 números, né? Então a placa do veículo ele já era OBT 6B10 e o veículo ainda portava a placa antiga, modelo antigo. Então nessa situação, pessoal, a gente percebe que o veículo estava com a placa anterior. Não era uma placa falsificada, não era uma placa feita, não era uma placa montada, não era uma placa que visava enganar a fiscalização, era a placa original do veículo, simplesmente ela está em desacordo com o previsto no registro do veículo. O proprietário do veículo, talvez por esquecimento, por questão econômica, por não ter tido tempo de ir até uma empresa de emplacamento de veículo, não mandou fazer a placa no padrão atual que se encontra no registro do veículo. Então, esta infração de trânsito, e aí sim, inclusive eu até cito a infração do 231 aqui, nessa questão sim, a placa está em desacordo com a previsão do CONTRAN, né? A previsão do CONTRAN era o veículo já contar com uma placa de 3 letras, um número, uma letra e 2 números. Neste caso aí, é uma infração do artigo 221, a placa está em desacordo com a previsão do CONTRAN, que a resolução 780 previa nesse padrão atual. Tá? Então, outras questões da resolução 221 seria os caracteres diferentes, né, pessoal? A tarjeta com município diferente, embora a placa padrão atual já não tenha a tarjeta do município, a cor da placa diferente, o retrorefletivo sem o retrorefletivo padrão na placa modelo antigo. Então, essa padronização da placa, os caracteres mantém o original, está tudo correto, só o padrão da placa que foge é o que caracteriza o artigo 221. Se ele tivesse com os caracteres com alguma o zero com uma fita isolante tentando fingir
como se fosse um 8, alguma coisa nesse sentido, já se enquadraria no 231, que daí seria uma simulação, uma tentativa de fugir, né, de enganar a fiscalização, o que não é o caso aqui. Infração muito comum aí nas operações de trânsito, a gente está vendo aí muitos veículos atualizam o emplacamento no sistema e o proprietário do veículo não faz, não troca a placa pelo padrão novo, né, numa empresa especializada e credenciada ao Detran, não coloca a placa nova no veículo, uma infração que está muito comum aí, a gente verifica muito fácil essas infrações aí no dia a dia, nas operações de trânsito. A sexta questão, pessoal, então uma infração aí de veículos de carga, né? Então nós temos aqui um caminhão transportando uma carga de batatas, você verifica que a carga está amarrada com cordas. Então nós já temos aqui, pessoal, uma primeira infração de trânsito. Que ela está amarrada com cordas, a gente sabe que é proibido a amarração de carga com cordas. Né? A carga só pode estar amarrada com cinta têxtil, cabo de aço ou corrente. E a segunda que a gente já vê aqui que ele está amarrada na guarda lateral. E além disso, né, a carroceria de madeira e não dispõe dos dispositivos de amarração em perfis metálicos em L ou em U, conforme prescrito na resolução 552 aí com a sua alteração. Né? Então, e aí na próxima página eu até faço uma foto, mostro uma foto mais aproximada, né? A amarração da carga nas guardas lateral, o que é irregular, bem como aí a falta aí dos dispositivos de amarração corretos, tá? Então, pela falta do dispositivo de amarração correto, pela amarração com carga, pessoal, então nós temos aí a falta de equipamento obrigatório da amarração. Então nós temos lá, pela falta de cinta têxtil corrente ou cabo de aço, nós temos a infração do sem equipamento obrigatório do 239. E os dispositivos de amarração em desacordo, que esses dispositivos estão em desacordo com a regulamentação da resolução 552, nós temos infração ao artigo 230-10, tá? Equipamento obrigatório em desacordo. 169 seria se os dispositivos de amarração estivessem frouxos e 230-12 é equipamento proibido, não cabe aí nestas situações. Tá? Então nós temos aí as infrações ao artigo 239 pelo uso da corda como dispositivo de amarração sem equipamento obrigatório e o 230-10 os dispositivos de amarração em desacordo. Então nós temos aí as infrações aos incisos 2 e 3. Então nós temos aí na questão, essa é a questão 6, nós temos aí 2 e 3, a letra B como alternativa correta da resposta desta questão. Sétima questão, pessoal, então nós temos aí um veículo que passava em frente ao quartel, o colega já havia abordado, a suspensão está legalizada, né? Então na documentação do veículo consta uma alteração do sistema de suspensão. Nos testes de esterçamento, o pneu dianteiro encosta na lateria. Você também mede a distância do farol auxiliar até o solo, a medição está na imagem, então nós vamos verificar a distância na imagem. Então, o farol de neblina até o solo, 20 centímetros. Quais as infrações a serem lavradas? Nessa situação, pessoal, a gente sabe que mesmo que o veículo tenha no documento a alteração no sistema de suspensão, em nenhum momento a distância até o solo pode ser inferior a 10 centímetros, mesmo com a alteração no documento. Se não tivesse no documento, já era infração automaticamente. Não pode ser menor que 10 centímetros e o pneu não pode encostar na lataria no teste de esterçamento em nenhum momento, senão cabe infração ao artigo 237, alteração de característica do veículo, tá? Na correspondência 661010, porque a 66101 é a alteração de cor do veículo. Bem como, pessoal, considera-se uma alteração de característica do sistema de iluminação o farol de neblina estar abaixo de
25 centímetros do solo. Tá? O farol de neblina não pode estar abaixo de 25 centímetros do solo. Tá? Caracteriza uma alteração do sistema de iluminação. Então está previsto lá no artigo 230.13. Tá? Então aqui equipamento obrigatório em desacordo não cabe, equipamento proibido também não cabe, e aqui equipamento obrigatório ineficiente inoperante também no enunciado da questão também não cabe. Então nós temos uma alteração de característica do veículo, porque a roda no teste de esterçamento encosta na lataria do veículo, e nós temos o sistema de iluminação abaixo do permitido pela resolução 667, abaixo dos 25 centímetros permitido pela resolução 667, caracterizando uma alteração do sistema de iluminação. Então nós vamos autuar o veículo nas infrações dos artigos 1 e 3, caracterizando aí a alternativa D como correta nessa questão, na sétima questão. Na oitava questão, pessoal, nós temos aí uma questão de estrangeiro, tá? Então, recém-formado no SD, na data de hoje, então a data da prova era dia 21/10, tá? Então eu grifei ali a data de 21, né? A data de hoje, nós estamos considerando que a operação foi na data de hoje. Abordaram um veículo, o condutor é estrangeiro, tá? E alugou o veículo em uma locadora aqui no Brasil. Tá? Então, que documentos que ele entregou? Passaporte, que é o documento de identificação do estrangeiro no Brasil. Se ele fosse de países da América do Sul, ele poderia entregar o documento de identidade dele, tá? Por um acordo internacional entre os países da América do Sul, tá? Ele poderia entregar o documento de identidade. Como ele é da Inglaterra, ele tem que entregar o passaporte como documento de identidade. Entregou o documento de habilitação, o documento do veículo e o contrato de locação. O veículo, como ele foi alugado no Brasil, é um veículo nacional, um veículo que vai apresentar uma documentação, um CLA brasileiro. Então ele entregou a documentação, pessoal, tirei as imagens aqui, como eu falei para vocês, as imagens não têm valor para a prova, a não ser que faça referência, então eu coloquei aqui as imagens, tá? O que é importante, eu coloquei inclusive aqui a data, o carimbo de entrada dele no Brasil, mas eu faço a referência textual também disso. Passaporte válido, nome do cidadão, documento de habilitação válido, passaporte no carimbo da imigração do dia 16/4/21. Aí nós temos um problema, pessoal. Qual que é o período máximo que um condutor estrangeiro pode conduzir veículos no Brasil portando uma habilitação estrangeira? 180 dias. Então são 6 meses. Tá? Então esses 180 dias, né, numa contagem aí genérica, dariam no máximo no dia 16/10. Então esse condutor está há mais de 180 dias no Brasil conduzindo um veículo com uma CNH estrangeira. Documento no nome da locadora, não tem problema nenhum. Contrato de locação, nem era um documento de porte obrigatório, tá? A gente pede só por uma questão, o contrato de locação a gente pede só por uma questão de verificar se aquele contrato é válido, tá, pessoal? Até fica a dica para vocês. Há algumas situações de veículos que são locados, tá, em locadoras, e o cidadão não devolve o veículo, some com o veículo e não devolve mais, tá? E aí a gente pede geralmente o contrato para ver se o contrato está dentro do prazo, para ver se a pessoa que locou o veículo é a mesma que está conduzindo, para ver se está tudo certo com aquele veículo locado, tá? Mas nem é documento de porte obrigatório, né? Mais por uma questão de segurança pública, né? Aqui para verificar se esse veículo está, se esse contrato de locação está de acordo, não é nem uma questão de trânsito, é mais uma questão de segurança pública. Tá? Então a gente verificou aqui que esse condutor, pessoal, está com o prazo dele para permissão para condução no Brasil com a CNH estrangeira vencido.
Tá? Nesse caso, pessoal, a gente não considera mais esse condutor habilitado para conduzir no Brasil. Ele precisaria de uma CNH brasileira para poder continuar conduzindo veículos no Brasil, e então a gente vai considerar esse condutor não habilitado. Tá? Então, oitava questão, alternativa A. Tá? Esse condutor não é mais habilitado. Venceu o prazo de 180 dias no Brasil, a gente considera esse condutor como não habilitado, tá? Para conduzir veículos no Brasil. A nona questão, pessoal, questão bem simples, batida, né? Pneu liso, né? Então, nós temos a imagem abaixo, o indicador TWI está no nível de rodagem, né? A gente verifica que já atingiu a banda de rodagem, e aí nós temos uma infração que é prevista no artigo 230-18. Né? Pessoal, veículo em mau estado de conservação, por força da resolução 558 de 80, pneu liso é a infração prevista no artigo 230-18. Eu não cito aqui a infração ao artigo 230-18, então nós teríamos que assinalar lá na questão 9 que nenhuma das infrações acima é a que nós vamos autuar este condutor, nós vamos autuá-lo aí na infração ao artigo 230-18, certo?